Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com Consultoria. Eu sou Fernando Campagnolo e ensino empresários a parar de apagar incêndio, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa, porque esse é o caminho mais simples, esse é o caminho mais natural para você conseguir trabalhar menos e ter mais lucro lá na sua empresa. Como assim trabalhar menos e ter mais lucro, Campa? De que jeito? Olha só, quando você parar de fazer coisas que só mantém aquilo que você já conquistou até agora, quando você parar de ser o maior funcionário da tua empresa, quando você parar de fazer coisas que a sua equipe está lá para fazer, mas você faz, você refaz, você vai conseguir ter tempo para subir lá para o topo da pirâmide e quer ficar no estratégico da sua empresa, quer ficar pensando o negócio. Quanto mais lá você ficar, melhor. Quanto menos funcionário você for e mais empresário você for, olhando processos, olhando a rotina da equipe, olhando oportunidades novas de negócios, de fornecedores, de região, vendo como melhorar atendimento, como melhorar vendas, como melhorar seu marketing. Isto é função de dono. Quanto mais isso você faz, mais sua empresa cresce. E falando em empresa crescer, hoje à noite a gente vai ter uma live muito top que é justamente sobre isso, sobre aquelas pessoas que simplesmente não conseguem fazer a empresa crescer sem aumentar seu sofrimento, a sua dor e a sua dependência. Então, o Café com Consultoria é aquele momento que eu venho aqui para te ajudar. Eu posso te responder uma pergunta, eu posso te apontar um caminho para uma decisão que você precisa tomar, ou mesmo te ajudar a resolver um problema que você tem lá que impede você justamente de ter esse resultado, que é trabalhar menos e ter mais lucro na sua empresa. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Como você se chama? É Gabriel, Gabriel. Fala de onde, Gabriel? de São Carlos. São Carlos. E fica onde, São Carlos? São Carlos, São Paulo, 150 São quilômetros Paulo. de Campinas. Ah, joia, joia. Eu ainda, como eu tô em Campinas fazem recém 3 meses, eu não me habituei ainda às cidades mais próximas. Estamos aprendendo. É, estamos E cê- perto. Legal. E você trabalha com o que, Gabriel? Com tapeçaria. Provavelmente no Rio Grande do Sul você chamaria de estofaria, né? É, exatamente, estofaria. Aqui em São Paulo a gente dá o nome de tapeçaria. Não tem nada a ver com Tapeçaria. tapete, né? Mas é o ramo de estofados, né? Reforma e fabricação de sofás, né? Mas então, eu sempre comento, cara, aqui parece que eu tenho que andar com um dicionário na mão. Vamos traduzir de gaúcho para paulista aqui, né? Que parece que tudo é diferente aqui, as palavras. Mas São vamos as, se pe- acostumando. são as São as peculiaridades do Brasil, né? Porque se a gente for pro Nordeste vai ser outro É, esquema de palavras, né? é que quando você vem, tiro curto, fazer uma visita de negócios, ou turismo mesmo, é diferente, né? Agora, quando você está morando, você vê a realidade, ai, 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 passa cada sufoco ainda. Mas vamos lá, Gabriel, como é que eu posso te ajudar hoje? Como você pode me ajudar? É o seguinte, ontem eu assisti a sua live da noite, né? Achei Tá. muito interessante. Eu acho que aquelas frases, né, que você disse são as frases que nós usamos habitualmente, né? As pessoas não querem isso, aquilo, aquele outro. Aí a minha dúvida é o seguinte, cara, no meu ramo especificamente, né, a gente tem uma falta muito grande de mão de obra qualificada. Por que razão? Não existe nenhum lugar que dê um curso Um curso. para se formar um estofador ou para se formar um tapeceiro, né? Ou você Uhum. pega alguém que já trabalhou em outros lugares, que tem determinados vícios que você vai ter que ficar corrigindo, ou você pega alguém do zero e aí você tem que ficar ensinando essa pessoa, né? Então a minha dúvida é essa, cara, que nem eu tenho, que a gente já tem seis funcionários, né? Sete comigo, e a minha dificuldade sempre é essa, de formar profissionais, né? Quer dizer, porque ou eu gerencio o negócio ou eu ensino as pessoas que estão trabalhando comigo, né? Porque para criar o meu molde, né? O molde do nosso trabalho, né? Eu queria ver contigo assim se existe, né, algum caminho que possa encurtar isso, né? Porque eu também não posso ficar ensinando uma pessoa 6 meses, né? Eu tenho que e o nosso serviço ele é um tanto complexo,
Porque se você vai reformar um sofá, né? Se eu atendo 30 clientes por mês, não são 30 sofás iguais. São 30. O princípio é o mesmo, tá? Porque Uhum. todo sofá é constituído de encosto, assento e braços, mas cada um é um modelo diferente, né? Claro. Então, assim, eu vou te falar o meu caso específico, tá? Que é Sim, até perfeito. uma questão que a gente está aqui, eu e minha esposa, que me auxilia muito aqui, estamos trabalhando sobre isso, criando processos, né? Para que exatamente eu faça isso que você falou, né? Que eu não cuide mais de ensinar eles agora, que já estão um tempo trabalhando comigo, né? E foque no que eu preciso, que é atendimento de cliente, vendas, essas coisas, né? Então, minha dúvida é essa, cara. Assim, existe. Eu sei que não existe uma fórmula pronta, né? Mas qual seria o melhor caminho, né? Para profissões como essa minha aqui, porque não se aplica só ao meu caso. Acho que há muitos outros tipos de empresa também que trabalham com coisa específica, por exemplo, cutelaria, quem mexe com couro. Não existe um curso técnico que forme um profissional nessa área, né? Qual que é o melhor caminho para você conseguir dosar isso, né? Porque você tem que ensinar a pessoa e você tem que gerenciar o negócio, né? Assim, uma dica de uma ferramenta, de como fazer isso de um modo extremamente bem feito, né? E eficiente. Porque eu acho que o que é o mais difícil é você colocar eficiência no negócio, né? Então, deixa eu te falar assim, ó. Na minha primeira empresa que eu tive, que eu abri ela em 95, era no ramo de software de gestão, tá? Sistemas Sim, informatizados, né? Mas o que bacana. acontece? Era uma empresa de tecnologia. Lá na minha cidade, em Passo Fundo, onde eu morava até 90 dias, tinha 3, 4 faculdades que formavam profissionais para essa área. Só que aqui acontece, eu usava uma tecnologia que se chamava Delphi. E as faculdades pregavam que se tu quer ser um profissional bom no mercado, você tem que trabalhar Java, uma outra tecnologia totalmente diferente. Tipo, sofá, cadeira, sofá, televisão, mais ou menos. Totalmente diferente o negócio. E as faculdades vendiam esse conceito para as pessoas. E lá tinha, na cidade, algumas empresas grandes que vieram de fora, ou algumas que cresceram forte e trabalhavam com essas tecnologias. Então as faculdades reforçavam isso. Tem que trabalhar com isso, isso e isso. E se tem que ficar bom aqui em Passo Fundo e alçar voos maiores, ir para Porto Alegre, ir para São Paulo capital, ir para outros locais, enfim. Isso era o que a faculdade vendia. Então, quando a gente ia contratar, o que, que acontecia? Não tinha gente que sabia o que a gente precisava. Várias vezes me reuni com reitores, com diretores de faculdade. Cara, tem muita empresa igual a minha que trabalha com isso, vão formar gente para isso. E os caras enxergavam nós como isso aqui, todo mundo. Não, e não vai ensinar esse negócio. Não davam bola. Sim. E era um problema. E aí a gente ficava com essa, culpa é da faculdade, culpa do mercado, um monte de historinha aí. O que, que a gente começou a fazer, cara? A gente percebeu que tinha muitas pessoas boas, em primeiro lugar, que sabiam a nossa linguagem, só que estavam em outras cidades, em outras regiões, estavam em Porto Alegre, estavam em São Paulo. E, digamos, lá na época, se a gente pagasse lá, naquela, não vou lembrar de valores, mas se o salário fosse 4, 5 mil, por exemplo, o cara estava em São Paulo ganhando 7. Tá, era mais, correto? Mas o custo de vida São Paulo, Passo Fundo, é bem diferente. O que a gente começou a fazer? Primeira coisa, todo mundo aqui está pagando 5, vamos pagar 6. Vamos pagar 6 para essa gente. E vamos começar a atrair pessoas que estão em outros locais. Pessoas que eram daqui e foram para os grandes centros. E isso começou a funcionar. Então, as pessoas percebiam assim, eu vou ganhar 1.000 a menos, mas eu estou em casa. Estou com a minha família, estou numa cidade que o custo de vida é menor. A gente atraía estas pessoas. Então era mais fácil para nós. Mas paralelo a isso, a gente também tinha uma estratégia. A gente contratava pessoas que recém estavam saindo da faculdade, com aquela cabeça de Java, de Parará para papai, e como o nosso salário era quase igual às regiões metropolitanas, os caras, mas eu quero ir para cá. Quero ir para cá, que aqui eu estou em casa, aquela história toda, então a gente retinha eles ali. Mas como eles não sabiam o que nós fazia, como eles não conheciam a tecnologia, mas eles conheciam o básico. Porque para linguagem de desenvolvimento existe uma coisa que é o básico, que é a lógica de raciocínio. A gente tinha um treinamento interno nosso, que a gente treinava eles para conhecer aquilo que a gente fazia. Então facilitava. Então nós tínhamos os top, que era gente já
que sabia fazer, que a gente atraía, e tínhamos os iniciantes com salário menor para a gente ir treinando naquilo que a gente precisava utilizar. O que acontecia? Tinha uma pessoa lá do setor que ia treinando. Então, no começo, quem fazia isso era a Cris, que cuidava desse setor, mas depois a gente preparou uma pessoa para fazer isso também. Por que eu estou te contando essa história, Gabriel? Porque é algo que talvez se possa fazer aí. Talvez se possa, porque tem outras... Sim. Como é que chama? É tapeçaria, né? Tapeçaria. Eu ia dizer estofaria, tapeçaria. Deve ter outras tapeçarias aí por perto, com gente boa. Deve ter outras tapeçarias na região, com gente boa também. Se você se tornar atraente para essas pessoas, você vai atrair talentos para o teu negócio. Sim. Então, como que eu me torno atraente? Em primeiro lugar, tem que pagar, cara. Um pouquinho a mais, talvez. Mas às vezes não é nem salário. Às vezes é um benefício a mais que se dá, um vale alimentação, um vale refeição. Às vezes um plano de carreira, ó, eu vou entrar aqui, mas logo posso subir a gerente aqui. Enfim, algo que incentive as pessoas, uma meta por produtividade. Olha, aqui a média de cada pessoa é fazer tantos, a pessoa do corte lá, corta tantos metros por dia, mas quem corta mais eu dou um bônus X aqui. Quem corta mais e dentro do acerto aqui da minha qualidade, eu costumo bonificar. Então, atrativos para você atrair o cara que já sabe fazer, já sabe o que tem que ser feito, mas que se interesse pela tua empresa, que talvez não esteja satisfeito com o outro. Isso é um caminho. Outro caminho é exatamente isso. Começar a pensar identificar assim, qual é o básico que a pessoa tem que conhecer para fazer isso. Né? Qual é as características básicas? O que ela já tem que saber? Tem que saber como é que prega, tem que saber como é que corta, tem que saber... O básico, o cara não é tapeceiro, ele é um basicão, tem um básico de negócio, desse negócio aí. Se pega esse cara, contrata como nível inferior, tipo bom, estofador nível 2. O que não está conhecendo ainda, estofador nível 1. Aí você vai preparando esse cara. Como que prepara? Cara, tem vários jeitos. Você pode, aquelas coisas que são mais comuns, por exemplo, gravar em vídeo. Faz uma vez, reúne a turma. Hoje eu vou ensinar vocês a preparar espuma aqui. Grava aquilo ali, grava as perguntas. Hoje eu vou ensinar a cortar, preparar a caixaria. Grava. E a pessoa que entra crua, primeiro assiste tudo aquilo ali. O basicão ela vai conhecer. Aí depois você revisa. Bacana. Eu acho que assim, a gente tá no caminho certo, porque alguma das coisas que você disse aí, eu já uso aqui, né? Por exemplo, eu não gravo vídeos, mas existe alguns canais muito bons no YouTube de pessoas que monetizam isso e fazem muitos vídeos, né? E aí todo mundo assiste, né? Eu passo para todo mundo assistir, eu falo, você vai assistir isso aqui, né? Então eu acho que o caminho, a gente está seguindo o caminho certo. Mas a sua fala foi muito esclarecedora também, porque às vezes são pequenos tópicos que a gente não tem ele presente, né? Porque ninguém nunca falou, né? Falou, você precisa fazer isso, desse jeito, né? E aí quando fala, assim, às vezes uma palavra sua acaba abrindo uma porta, assim, uma luz que vai servir de guia pra gente. Então, muito agradecido aí pelas suas palavras. Imagina, mas mesmo esses vídeos de outros que você tem, cara, você pode organizar isso numa sequência, Sim. Faz as pessoas assistir, depois promove uma discussão, os novos com os antigos, lá faz um encontro ali, vamos, o que você ficou de dúvida, o que você entendeu, vamos fazer na prática aqui, ver se você pegou, e treinando os caras, e na medida que a pessoa for evoluindo ali dentro com você vai progredindo ela na tua empresa, vai dando crescimento para ela, vai vendo que está valendo a pena. Sim. E aí, claro, isso também é importante que você pense, mas e aí a pessoa que vai evoluindo, como que eu vou fazer para ela ir ficando comigo, né? Não formar só para o concorrente. Também não dá, né? Também não dá. Mas se eu for tendo um atrativo, você vai aprendendo, você vai crescendo comigo, vai aumentando... Conforme a tua produtividade, você vai tendo um bônus a mais aqui, cara, a tendência é que as pessoas vão ficando no negócio.
Ah, não. Se você tiver um bom profissional e você remunerar ele bem, ele não tem motivo para ir para concorrência, né? Se oferecer um ambiente de trabalho bom para ele, né? Com certeza. Eu, E eu aqui, acho que isso é muito válido. e aqui Foi tem uma mais ou menos. sacada, Gabriel. E aqui tem uma sacada, cara, porque você falou a questão do ambiente e eu não posso deixar isso em branco, tá? Porque o que acontece, ó? A maioria das pessoas, Gabriel, a maioria das pessoas no mundo, não são todas, eu estou falando de regra, não estou falando de exceção, mas a maioria das pessoas tem uma vidinha muito ruim, uma vidinha longe do que elas querem. Lá em Sim. casa ela tem problema, com a família ela tem problema, com a mulher, com o marido tem problema, é um inferno às vezes a vida dela. Se a gente tornar o nosso ambiente de trabalho um lugar legal para a pessoa estar, a gente inverte aquele jogo de, vou ficar esperando a sexta-feira, é o contrário, vou ficar esperando a segunda. Porque lá é gostoso de ir, lá tem um ambiente legal, as pessoas são legais, a gente pode conversar, a gente pode trocar ideia. Isso funciona muito, cara. Pequenas Funciona. coisas. Não funciona. Eu captei recentemente um funcionário que é assim, eu considero que a gente está numa cidade de 250 mil habitantes, né? Um dos Uhum. melhores tapeteiros que tem aqui, que moram na cidade, né? Eu Olha só. captei ele aqui, ele tá trabalhando ele saiu de onde ele trabalhava por conta do ambiente de trabalho. Era um inferno aquilo para ele. E ele, É, quando ele veio trabalhar com a gente, ele falou isso. Ele falou assim: olha, eu tô saindo de lá por conta de que eu não aguento mais as pessoas, as brincadeiras. Eu acordo não querendo ir para lá. Né? E é um é. excelente profissional, assim. Se você olha assim, o que ele faz, assim, é digno de capa de revista, entendeu? De tão perfeito que é o trabalho dele. Olha Né? aí. E perderam, Então, né? E é um perdeu. concorrente meu direto, né? Que tem até uma estrutura maior que a minha, mas perdeu, né? Perdeu o cara por Perdeu. bobeira. E aí o que esse teu concorrente fala? Os bons não ficam. Né? Os bons não ficam na minha empresa. Os caras não querem nada com nada. Né? Pegou uma pessoa que tem talento, que sabe fazer e desperdiçou por conta da empresa. Então, a empresa Exatamente. boa atrai pessoas boas. Essa é a lógica. Com certeza. Legal? Muito bem, querido. Era essa a minha dúvida. Muito obrigado, Que hein? bom. Joia, tamo junto, tá? Obrigado você. Então, essa aqui é a sacada, tá? Não tem mágica, não tem mágica. Quer ter pessoas boas? Torne tua empresa boa, um lugar legal de trabalhar. É a mesma lógica. Puxa, eu quero vender para cliente que pague bem, eu tenho que fazer uma estratégia para que o cliente perceba que aqui é bom de eu comprar. Eu quero ter pessoas boas, eu tenho que ter uma estratégia para que as pessoas percebam que aqui é bom de trabalhar. No Olá, campo. Yeah. bom dia. Daniel, né? Isso. Opa! A minha memória é ruim, Daniel, mas de vez em quando eu lembro. Os Ah, alunos que é? se destacam, a gente lembra, né, cara? Costuma Tá lembrar. certo. Que bom, que bom. Que legal. Então, já estamos lembrados. Já tenho Então, falado contigo no café e nas aulas, lá nas mentorias ao vivo, né? Chamando lá, eu. olha Enchendo só, o saco toda hora. não, que enchendo o saco, cara, que é isso, não fala isso. O Daniel geralmente é o primeiro, quando eu peço, quem É, quer compartilhar alguma coisa? É o Daniel. Quem quer perguntar alguma coisa? O Daniel. Cara, eu gosto disso mesmo, cara, é interação, aí que funciona, aí que a gente sim, aprende. sim. Mas fala aí, Daniel, porque lembrei teu nome, cara, mas não lembro a É, tua eu tô cidade e não lembro o que você faz. Então vai ter que refrescar minha mente aqui. em Garuva, Santa Catarina, né? Garufas. Próximo de Joinville, de Curitiba, para quem não conhece, bem no final do estado de Santa Catarina, divisa com o Paraná, antes da Lá. Serra, próximo ao litoral. Então nós estamos em rodovia de Porto, tem o Porto Itapuá, que é a rodovia que nos dá o ganha-pão, até porque a nossa empresa é Sequete Caminhões, a gente tem loja de autopeças Lembrei. Agora lembrei. e tem a parte de oficina e instalações. Então é muito comum a gente fazer a venda instalada. O transportadora manda o caminhão ou o caminhoneiro autônomo para aqui, compra um produto e a gente faz a instalação. E também tem a Massa. parte mais bruta do negócio, que é a parte industrial, que a gente produz, que a gente reforma. Agora estamos até com um projeto novo de fabricação de caçambas,
E tem Olha essa só, parte mais bruta da indústria, assim, né? Que agrega também. que legal. Mas, enfim, é tudo um composto ali que vai se juntando. Loja versus produção, vai juntando uma com a outra, né? Agrega, né? O bom é que, às vezes, o cliente entra aqui para comprar um acessório e a gente vende um serviço conjugado. E muitas vezes ele vem para comprar um serviço e a gente vende peças conjugadas. Então, a gente Legal. pesca com duas iscas, né? Com a isca peças e com a isca serviço. Joia. Então, isso ajuda bastante. A gente está desenvolvendo a loja, está crescendo, está ampliando e de tal forma a produção. Esse ano a gente teve um crescimento bem bom, crescimento aí de mais de 30%. E para o ano que vem também a gente está planejando crescer mais 30% e vai nessa onda. Que legal. E como é que eu posso te ajudar hoje, Daniel? Oi? Como é que eu posso te ajudar hoje? Então, eu estou fazendo o curso, né, no T94, agora eu vou para o módulo 10, vou entrar no módulo 10 já. Já a partir tá no de 10? hoje. 10. Caramba! Partilho daquela ideia que feito é melhor do que perfeito, né? Se fosse outras pessoas, eu acredito que quando chegasse lá no módulo dos processos, né? Módulo 8, né? 7. 7, as pessoas iam enlouquecer, porque quando você começa e não tem processo, não, agora para tudo e faz todos os processos bonitinhos, enquanto isso não faz mais nada. E a gente não, a gente vai fazendo, a gente vai caminhando e vai trocando o tênis ao mesmo tempo. E não é o que eu recomendo. Vai fazendo os processos e vai tocando em paralelo, né? Tem gente que para a gente também. vai tocando em paralelo. A gente fez vários processos, os principais, né? Mais até da área administrativa, que eu domino mais, o meu irmão é mais da produção, e justamente ali eu tenho uma dúvida. Por exemplo, eu tenho que fazer um processo lá na produção, vários inclusive, né? Por exemplo, lá na produção eu tenho um profissional que é o eletricista. O eletricista é uma função específica, uma função bem técnica, que no caso nosso, hoje nós só temos um. Nós estamos com uma vaga para contratar mais um, até para desenvolver mais a área, mas hoje nós temos um. Então, a minha dúvida é como escrever um processo dessa área. Por exemplo, o eletricista, ele faz o motor de arranque do caminhão. Eu escrever um processo, eu imagino que não seja fazer um manual de como se faz um motor de arranque, né? Óbvio. Não é. Aí eu penso, como que eu vou fazer um processo de trabalho especificamente para esse profissional, para essa área? Perfeito. Essa é a minha dúvida. Como que eu vou criar um processo de uma área muito específica da produção? Então, vamos lá. Você falou muito bem. O processo não é para ensinar a profissão, não é para ensinar como ele tem que fazer a tarefa. Não é isso. O processo é para dar clareza do resultado, do meu padrão de qualidade, como que tem que ficar. Certo? Essa é a lógica. Então, partindo lá do começo, o eletricista ele vai ter aquele primeiro documento dele, que é o POP, que vai ter a lista das coisas que ele tem que fazer. Okay. Sim, tem o POP, tem o contrato lá de posicionamento. Exatamente. Já fiz todos. Ok, legal. Vai ter um processo, me fala uma atividade, por exemplo, dele lá. Uma atividade para a gente tentar entender aqui. Faz revisão elétrica nos caminhões, repara... Revisão elétrica. Okay. Isso. Então, o que o teu processo de revisão elétrica ele poderia conter, por exemplo? Né? Lá no topo, todo aquele cabeçalho lá, as dependências, as habilidades, o que tem que ter. Mas na hora de discorrer aquilo ali, o que starta aquele processo? É a ordem de serviço ou é o quê? É a ordem de serviço. Ordem de serviço. Então tá. Então pegar a ordem de serviço, primeiro passo. Startou a ordem de serviço. Pegou a ordem de serviço, olhar ali, fazer a checagem inicial do caminhão, fazer os testes iniciais. A gente faz um checklist anterior. Isso. A gente faz um checklist antes do caminhão entrar. Faz 2 checklists, na verdade. Faz um quando o caminhão entra na presença do cliente para identificar possíveis falhas que já existem, para quando o cliente vir buscar o caminhão e dizer, mas isso funcionava, não funciona mais. Então a gente faz esse checklist para dar essa garantia. Então, e a gente faz um próximo checklist
que daí ele diz, às vezes o cliente vem para fazer uma determinada coisa e a gente identifica outros problemas. Ok. E daí esse checklist a gente oferece o que a gente quer. Por exemplo, no primeiro ponto ali, o que você vai fazer? Ah, vai conferir o checklist, tarará. Faz o teste, valida e assina, digamos. Segunda etapa, verifica se tem outros problemas. Papapá, anota em tal lugar, pá, repassa. Se tiver, repassa lá para o comercial. Papapá. Ok. Sim, sim. Executa o serviço conforme o checklist. Requisição de peças. Pede lá para o fulano, assina aqui, papapá. É todo o caminho que tem que fazer. Faz a entrega, faz o teste, anota ali na planilha tal, documenta aqui, põe na ordem de serviço. Na verdade, vai ter um processo para atividade, praticamente, não por cada conserto, vamos dizer assim. Não. Se tiver algumas coisas específicas muito diferentes, sim. Se for um caso de tal coisa, então pega o processo tal lá. Mas se não, é linha geral de como eu vou desenvolver aquilo ali. Sim. Final do serviço, o que eu faço? Pega a ferramenta, limpa, guarda, devolve peça excedente, anota aqui, planilha ali, põe na ordem de serviço, assina. Sim. Até já temos um processo, o processo de vendas, que acaba unindo essa parte da finalização da ordem de serviço, checklist final, encerramento da ordem no balcão, explicação para o cliente do que foi feito, que foi trocado e tal. Já tem um processo nessa parte também. Essa é a lógica de processo. Você entende? Se pegar a lógica, é tudo igual, não interessa o setor. É a lógica do negócio. O que às vezes dá gargalo é que a pessoa quer ensinar o cara a reparar o motor elétrico ali no processo. E não é isso, né? Não é isso. E é um manual, né? E já é da função. Manual. Exatamente, é um manual. Não sabe fazer, mas se é o motor do caminhão Mercedes, não sei lá. Então pega o manual, tá lá. Pronto. O processo vai apontar para facilitar a vidinha do cara. Sim. É o caminho de como chegar lá, né? Exatamente. Essa é a espinha dorsal de todo o processo. Então, você pensa em 3 etapas, tá? O processo é 3 etapas. Lá em cima, o que starta ele, né? O que starta o processo. A execução, o que eu tenho, quais as etapas que eu tenho que cumprir para considerar ele executado. E o final é qual é o resultado que tem que ficar. Exatamente. Resultado esperado daquilo. Exatamente. Entendi. Tempo conforme a tabela de componentes, registro na ficha tal, ferramenta devolvida, bancada limpa, caminhão, o checklist verificado de novo, as etapas que tem a cumprir. Legal. Então era mais ou menos isso. Outra coisa que eu estava vendo ontem, até o vídeo da entrada no módulo 10, né? Que você pede para a gente fazer um vídeo lá para trocar de faixa. Então, eu estava pensando, na verdade, assim, hoje na área administrativa, eu cuido sozinho, né? Nós temos hoje 12 funcionários, 12 colaboradores, né? Vamos dizer, mais eu e meu irmão. Ok. O que acontece, o que mudou, eu posso dizer assim, mas eu ainda faço atividades operacionais, faço, até porque eu tenho previsão de contratar um jovem aprendiz para me auxiliar a partir do início do ano. Agora não é uma época boa para contratar, porque vem parte de final de ano e tal, né? E daí eu planejei para contratar início de ano. Tem que comprar computador, comprar mesa, enfim, tem ali um investimentozinho inicial e acertar na pessoa. O que eu já identifiquei inicialmente, eu pensava, vou ter que contratar uma pessoa igual eu. Um cara já formado, um cara baita capacitado, né? E na metade do curso a gente parou e pensou, não vamos contratar o Superman lá, sei lá qual super-herói, né? Eu vou fazer o que eu já fiz em vendas, eu vou contratar um jovem aprendiz da área, zerado, e vou ensinar, né? Um salário base. Vai criar um Batman, né? Vou criar mais uma ferramentinha pro Batman ali. Então, e daí eu já fiz o POP da função, eu que faço, então eu sei tudo o que é da função. Massa. POP vai assustar, porque já tem 3 páginas. Então o cara vai se... Mas assim, eu creio que ali vai resolver praticamente... Talvez não vai ser 100%, porque algumas coisas eu vou querer fazer para não ter para ter o que fazer. Como diz o meu irmão essa semana, sou obrigado a ir lá trabalhar um pouco, porque eu não aguento mais.
Então, acaba invertendo a mesa, né? Antes a gente trabalhava até 7, 8 da noite, agora, quando é 5 e meia, 6 horas, a gente sai. E a gente só seguiu o passo a passo e se organizou, né? Como eu disse, então, eu estou fazendo hoje a função operacional do administrativo toda assim, só que eu organizei muito melhor o meu tempo, então antes eu usava praticamente o dia todo para atividades operacionais. Hoje eu chego de manhã até as 9, 9 e meia, eu faço tudo que eu tenho que fazer de operacional. Basicamente isso. Então, eu sou um cara assim que eu gosto muito de forçar a barra dos sistemas, eu gosto de ter muita tecnologia a favor. Então, você que lidou com o sistema sabe que o bom do sistema é o preguiçoso, né? O que o preguiçoso faz? Ele tenta fazer de tudo automatizado para não dar muito trabalho. Exatamente. Eu, muito embora use Excel, usa bastante planilhas, mas eu tenho assim um sistema de planilhas muito automatizado, muito organizado. Mexo uma vírgula aqui, ele mexe em tudo. Então, e eu tenho, claro, o sistema de vendas, de gestão propriamente dito, né, informatizado, estoque, contas a pagar, contas a receber, toda essa parte a gente tem via sistema de gestão, funciona tudo certinho, eu fico muito em cima para funcionar, eu, assim, estou sempre atento a essa parte. Então, a gente conseguiu organizar o nosso tempo de tal forma a trabalhar menos de meio-dia por dia no operacional. O restante a gente consegue trabalhar no estratégico. Muito embora eu não tenha outra pessoa que faça essas atividades por mim. A partir do ano que vem, eu vou provavelmente eu vou estar só lá em cima da pirâmide. Não vou ter mais atividade operacional. E hoje, qual faixa que você quer buscar já? Aí que está até uma dúvida da faixa, porque assim, hoje eu sou 2 pessoas dentro da empresa. Eu sou o Daniel operacional na meia-manhã e depois eu sou o Daniel dono, né? Então, você vai olhar assim, ó, qual é que é a lógica para a faixa? Você olhar qual é o percentual que você já saiu do operacional e ver qual faixa que se encaixa para você. Isso falando de tempo de trabalho ou de quantidade de atividades? Você pode determinar por tempo. Poxa, eu trabalho 8 horas por dia. Por tempo, hoje eu faço, como eu disse, por tempo hoje eu faço 20, 25% operacional só. Agora, por quantidade, vamos dizer que eu faço tudo, porque eu não tenho o segundo auxiliar, né? A única coisa que eu fiz foi aprimorar os métodos de como fazer nesse momento, planejado, organizado. E isso me dá... Então, a lógica é essa. Quanto você saiu do operacional? Quanto que eu saí do operacional? Saí 30%, 50%, 70%, aí se encaixa na faixinha lá. O vídeo que você tem que mandar... O vídeo que você tem que mandar é contando exatamente como que era antes e como que ficou agora. Sim. Provar para nossa equipe que você merece aquele certificado com aquela Sim. E o planejamento nosso é faixa preta até metade do ano que vem, porque vai entrar essa pessoa, nos primeiros 3 meses do ano eu vou treinar, retreinar, passar, repassar, melhorar, aprimorar e vou soltando a corda. Tecnicamente, se as coisas acontecerem dentro do planejado, até meio do ano, essa pessoa, ou eventualmente mais uma e logo mais outra, porque as atividades também estão crescendo, então é natural que tenha que ter mais auxiliares, né? Mas a base vai ser jovens aprendizes, com muita vontade de crescer, de aprender, olhando lá no organograma onde que pode chegar, já tem ali na parede o organograma, então pode ser esse cara aqui, pode ser esse cara ali, e então vai ramificando e ele vai conseguir enxergar onde que ele pode ir. Eu tô vendo que você aproveitou tudo do módulo 7 lá, cara. Fez todo do jeito que era pra fazer mesmo. Que massa. É uma parte que eu gosto, orgulho, então, essa parte aí de processos, de organização, o próprio Canvas, né, tá aqui, eu olho o Canvas todo dia, é o meu livro de cabeceira, hoje, todo dia, toda semana, até sábado passado, eu e meu irmão, a gente gosta de fazer esse tipo de reunião de portas fechadas, né, quando não tem movimento, então a gente, às vezes, se reúne sábado, ou até mesmo um domingo,
Agora a gente faz as aulas à noite, então muitas vezes a gente vem fazer a aula e a gente acaba fazendo reunião de trabalho e meio que faz uma mescla, e isso é muito bom, porque isso deu rotina de reuniões, deu rotina de debate estratégico. Poderia te chamar assim. E o Canvas eu mexo nele toda semana, e eu chamo o Diego, a gente olha ali, ó, tem as etiquetas verdinhas são as etiquetas que a gente tem que trabalhar, que tem que transformar em amarelinhas, né, que são os objetivos. Então a gente trabalha focado ali, e quando a gente consegue trocar uma etiquetinha de cor, a gente comemora, porque realmente é um resultado alcançado. Que legal. E é mais ou menos isso. Seguiu a risca tudo que está lá no Empreendedor Líder. Sim, sim. Até eu estava com dificuldade no fluxograma. Esses dias eu pensei, pá, esse fluxograma aí, esse negócio eu não vou fazer, é coisa chata, não. Aí daí lá na validação do módulo pede para mandar o fluxograma. Eu, puta merda, vou ter que fazer. Aí eu baixei o aplicativo lá que você recomendou e comecei e fiz e olha, não é que ficou legal? Viu só? Então, é mais ou menos assim. Se tá lá no curso é porque não é bobagem. Exatamente. Então a gente recomenda assim para quem quer que realmente faça, porque é legal assim, a gente consegue enxergar muitas coisas que estavam ali na frente, mas a gente não enxergava. Então isso é bacana. E tire dúvidas, eu sou bem chato, assim, eu vou tirando dúvidas. Claro que tem aqueles módulos mais teóricos que eu tive um pouco mais de dificuldade lá na formação de valores, de missão, de visão, aqueles eu tive um pouco mais de dificuldade. Eu sempre tive um pouco mais de dificuldade com as palavras e mais facilidade com os números. Então, eu me apego muito mais fácil na parte planejamento, porque é a minha área, né? Eu gosto, então... Joia. Estudei. Mas nasceu, teu mapa estratégico nasceu, não é? Sim, nasceu, não. Meta dada, meta cumprida. Amigo, não tem esse negócio de procrastinar, é uma palavra que não existe no meu vocabulário. Ó, e terça temos o 5º encontro lá, né? Isso é só sobre o módulo 7. Se tiver alguma coisa pra gente corrigir aí, a resposta. Vamos com tudo, então. Vamos com tudo lá. Fechou, Daniel? Show, muito obrigado, Campa, mais uma vez aí pelo tempo, pelas dicas, com certeza tudo vai ajudando, vai somando, e vamos que vamos. Vamos que vamos. Prazer falar com você aqui, Daniel. Um abraço, cara. Obrigado igualmente, tudo de bom, até mais. Tchau. Até mais, tchau. O aluno exemplar que segue lá, aplica, e aí tem resultado, né? Às vezes as pessoas entram no curso e acham que não precisa aplicar, é só aprender. Aí não muda nada, não faz diferença. O Daniel não. O Daniel é aqueles alunos que a gente tem orgulho de ver, porque vai lá, estuda, é o primeiro a tirar dúvida, é o primeiro a contar, é proativo, aí tem resultado, aí funciona. Show de bola, Daniel, parabéns. Quero te deixar o meu forte abraço e o desejo que você viva positivamente.